Olá a todos e a todas, eu sou a Vá e hoje a gente vai falar sobre vilões da redação. Sim, sobre vilões. Esses sujeitinhos assim que parecem até inocentes, inofensivos, mas que afastam a gente da nota máxima, que deixam a gente cada vez mais longe da nota 1000. Então a gente precisa falar sobre eles. E para começar essa conversa, a gente resolveu selecionar 7 grandes vilões da redação nota 1000. Por que 7? Bom, lógico que a gente sabe que vocês são bem mais profanos do que isso, que vocês cometem bem mais pecados do que só 7, mas a gente precisava começar de um número, né? Então a gente se inspirou nos 7 pecados capitais, que para quem não sabe, os 7 pecados capitais, eles são uma lista, né, aí elaborada pela Igreja Católica. Na verdade, os 7 pecados capitais, eles são mais antigos ainda que o cristianismo, mas no século XIII a Igreja Católica resolveu listar 7 vícios ou 7 comportamentos considerados pecaminosos e difundir isso entre os fiéis como uma forma de educá-los, né? Então são aquela listinha da gula, da ira, da soberba, enfim. A igreja no século XIII, então, ela determinou uma lista de 7 características, 7 vícios que os seres humanos podem ter, né? Eles podem possuir essas características que são nocivas a vida dentro dos princípios aí do cristianismo, né? E a gente resolveu, então, listar 7 pecados que vocês cometem nas redações e que são nocivos para quem quer chegar na nota 1000. Então, se você quer tirar 1000, se você já bateu na trave, já fez a redação há algum ano, tirou 960, tirou 920, 940 e sabe que perdeu o ponto porque cometeu um deslize pequenininho, presta atenção nesse vídeo. Tá? Se você tá treinando, você sabe que tem competência para tirar 1000. Se é isso que você quer, presta atenção nesse vídeo. Pega um papel, pega uma caneta, dá um pause aí rapidinho e anota todas as dicas que eu vou passar, tá? Lembrando que é aquilo que eu falei. São coisinhas que parecem muito inofensivas, parecem muito de boa, que a gente fala, nossa, eu jamais faria isso. E aí quando você vai ver a redação dos alunos é o que mais aparece. Então, presta muita atenção que eu vou passar para vocês aí os 7 grandes vilões da redação ou os nossos 7 pecados capitais da redação. Para começar, a gente vai falar sobre um pecado que é mais cometido por quem está começando a praticar redação, por quem está começando a escrever, mas que de vez em quando até aluno que tem prática comete, que é escrever parágrafo frasal ou parágrafo composto por um único período. Então, o que é isso? Ao invés de escrever o que a gente recomenda, né, que é um mínimo de 3 períodos por parágrafo, a pessoa começa o parágrafo lá com a letra maiúscula e o primeiro ponto final dela é o primeiro e último e único do parágrafo. Então, ela transforma um período, que geralmente fica um período gigante, em um parágrafo. O que tem de errado nisso? Vá, ficou com tamanho de parágrafo, tem ali característica de parágrafo, ok, mas não é um parágrafo. Porque o parágrafo ele nada mais é do que um conjunto de frases, né, de períodos que vão defender uma ideia. O parágrafo padrão é isso. Agora, se você escreve um único período, você pode até ter um periodão que defende uma ideia, mas você não tem um parágrafo. Então, você já tem aí um erro na estrutura do seu texto. E, segundo, quanto maior o período, maior a chance de errar o quê? Pontuação. A gente começa a encher de vírgula, 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 ponto e vírgula, travessão. Daí a pouco aquilo vira uma bagunça. E quem está lendo o seu texto fica completamente perdido na sua argumentação. E mais um detalhe. Quem escreve parágrafo frasal, quem tem predomínio de parágrafo frasal na redação do Enem, sofre penalização. Tá? Então, o predomínio de parágrafo frasal, ele penaliza na competência 1 e vocês podem tirar no máximo 120 pontos nessa competência. Então, pensem, de cara, você ter como tirar só 120 na competência 1 é abrir a lixeirinha e jogar 80 pontos no lixo. Para quem quer tirar 1000, já acabou tudo, porque com 80 a menos foi embora o sonho do 1000. Para quem quer tirar acima de 900, você vai só afastando dessa meta. Então, primeira coisa que a gente precisa, primeiro vilão que a gente tem que vencer é o vilão do parágrafo frasal. Então, combinando aqui, ninguém vai escrever parágrafo frasal. A melhor recomendação é, no mínimo, 3 períodos por parágrafo. Que aí você vai ter uma estrutura interna completa, que é uma estrutura de
introdução da ideia, desenvolvimento da ideia e fechamento da ideia, ok? Segundo grande vilão da redação que a gente tem é o mau uso do onde. Sim, as pessoas ainda erram muito o uso do onde. E aí a gente tem aquela dica que é simples, né? Mas que a gente vai ter que lembrar ela. Onde só serve para retomar lugar, ok? E lugar paradinho, lugar estático, tá? Se for uma ideia de movimentação, a gente vai usar o aonde. Mas o onde, ele só retoma lugar físico, estático. Então, se você disser, por exemplo, na sua redação, que o município de Belo Horizonte se destaca por isso e aquilo, vírgula, onde é possível encontrar, ok. Você está retomando município. Município é um lugar. A grande questão é que as pessoas adoram usar o onde. Elas têm obsessão com o onde. E aí elas usam o onde para quê? Para retomar a situação. E aí coloca, o grande problema é tal e tal coisa, vírgula, onde é possível... Gente, problema não é lugar? Problema não é um lugar estático? Não é nem um lugar andante, não é lugar? Então não tem como a gente usar o onde para retomar. E isso vai tirar ponto da redação? Olha, se for o único, exclusivo erro que você cometer, talvez até não. Mas eu ainda diria que um corretor que bate o olho e vê que o aluno errou onde, que é um erro primário, né? Um erro bobinho, dificilmente ele vai dar 1000. Ele vai tirar um pontinho ali porque ele vai ficar desconfiado de que tem mais erro. Então, a gente vai sempre lembrar onde a gente só usa para retomar lugar, ok? Jamais vamos retomar problema, situação, fato com onde. Para isso a gente tem o quê? A gente tem o que, a gente tem o em que, a gente tem o no qual, a gente tem outros pronomezinhos que podem ser usados e que servem para retomar a situação. E por falar em pronome, o nosso terceiro vilão é exatamente um vício de linguagem que se chama queísmo. Pensem comigo, queísmo é o vício de linguagem de uso do que. Sim, vocês também adoram, né? Igual adoram colocar o onde em todo lugar, vocês adoram colocar o que também excessivamente no texto. Ah, Vá, mas o que ele é um pronome universal, ele serve para retomar tudo. Ok, acho ele lindo, acho maravilhoso, acho digno que a gente tenha um pronome que sirva para tanta situação. Mas em 30 linhas, que é um espaço tão limitadinho, a gente tem que demonstrar o máximo de conhecimento que a gente tem. Você não quer mostrar para o corretor que você só conhece o pronome que. Você quer mostrar que você tem o quê? Conhecimento de outros pronomes? Que você sabe outras formas de retomada? Não é? Então, ao invés de ficar lá colocando toda oração explicativa, vírgula, que tal e tal coisa, vírgula, que tal e tal coisa, vírgula, que tal e tal coisa. Sério, tem hora que a gente pega parágrafo que parece um eco. Sério, em tipo 5, 6 linhas, o aluno consegue colocar 10 ques. A gente não sabe nem como, vira um milagre. E aí você fica lendo, parece que é um eco, porque fica que. Sendo que, igual o onde, né? Quando colocado no lugar errado, a gente tem que substituir por outros pronomes, o que também pode ser substituído. Então, no caso de retomar a pessoa, né? Você pode retomar com a qual, o qual, né? Dependendo aí do gênero que for necessário. Quem, né? A gente pode retomar também. No qual, na qual, quando for lugar. Então, pensem nisso, em outras possibilidades, conheçam outros pronomes para vocês não caírem nesse vício de linguagem que é o uso exagerado do que a gente chama de queísmo. Vamos para o nosso quarto vilão. O nosso quarto vilão também é um famoso entre vocês, que é o danado do gerundismo. O que é o gerundismo? Primeira coisa, a gente precisa diferenciar gerúndio, que é uma forma nominal do verbo, do gerundismo, que é um vício de linguagem. O gerúndio é um vilão? Não, não é. O gerúndio, inclusive, pode ser um herói, ele pode ser um amigo, ele pode ser uma pessoa legal. Agora, o gerundismo é um vilão. Ele só vai ser útil se você quiser fazer alguma piadinha, se você quiser fazer alguma brincadeira, mas fora isso, a gente não vai usar o gerundismo, ok? Então, o que é o gerundismo? O gerundismo é aquela composição de locução verbal com gerúndio, exagerada. Né? Então, eu vou estar fazendo
o governo pode estar construindo, o Ministério da Educação deve estar realizando. E, gente, não precisa, não tem a menor necessidade de fazer essa construção excessiva, exagerada e inadequada. Isso é um vício de linguagem que a gente vê muito em piadinha, né? Em muito deboche a respeito disso, às vezes até um pouco desrespeitoso, mas a gente pode substituir por uma forma verbal mais adequada, inclusive pelo próprio gerúndio, né? Então, em vez de eu vou estar fazendo, eu farei ou eu vou fazer, que são duas formas adequadas, corretas. E vale também um lembretezinho, a gente pode usar gerúndio? Pode, não tem problema nenhum, desde que seja um uso correto, ok? A gente tem um videozinho falando sobre isso, sobre o gerundismo e o gerúndio, e a gente vai lembrar que gerúndio tem que ter ideia de continuidade, ideia de simultaneidade, né? E aí vocês colocam gerúndio para uma ação que já aconteceu, gerúndio para uma ação que é finalizada, por exemplo, não faz o menor sentido. Então, conheçam as formas nominais do verbo, conheçam os modos, os tempos verbais, para vocês saberem usar isso corretamente na redação, ok? O mau uso das formas, dos tempos, dos modos verbais também acarreta perda de ponto na competência 1. Vamos então para mais um monstrinho aí, mais um pecado capital. Agora a gente vai falar de uma coisa que eu particularmente acho muito engraçado, porque não faz o menor sentido. Eu não sei de onde vocês tiram essa ideia, que é o rebuscamento. A necessidade que vocês têm de ficar usando palavras extremamente rebuscadas. Primeira coisa, isso não agrega ponto no Enem. Usar palavra difícil, usar palavra diferente, isso não vai aumentar a sua nota. Pelo contrário, se essa palavra for mal empregada, pode te prejudicar, pode te fazer perder ponto. Então, prestem bastante atenção no vocabulário que vocês estão selecionando para não cometer desvio e não perder ponto à toa. Agora, se você falar, eu leio muito, eu estou acostumada com as palavras, então tem palavra que é menos comum de aparecer nos textos, mas que para mim é tranquilo, porque faz parte do meu vocabulário. Ok, também não tem problema nenhum quem gosta de escrever com um vocabulário mais erudito, com palavras aí que são mais rebuscadas, desde que elas estejam corretamente empregadas e que elas estejam ali, inclusive, coerentes com o resto do texto, ok? Então, se o seu texto todo é um texto que condiz com a escolha daquela palavra, se ela está colocada no lugar certinho, se o sentido dela é realmente aquele que você quis colocar, não tem problema. A questão é que vocês ficam obcecados com a ideia de que a redação nota 1000, né? Ela é uma redação que precisa ser escrita com uma linguagem difícil, que vocês só vão alcançar o 1000 se vocês usarem, por exemplo, um ademais tem o mesmo valor que o além disso. Não é porque o aluno usou o ademais que ele vai tirar mais ponto. E aí eu vejo vários alunos escrevendo, inclusive, a grafia da palavra errada. E aí o aluno coloca, por exemplo, o a separado do demais. O outro, assim, então, é recordista de formas de escrever. Direto a gente vê alunos escrevendo outro separado do sim, outro assim. Para que você vai colocar isso no seu texto, na sua redação, se você nem sabe como escreve? Às vezes aquilo ali você está colocando, mas você nem sabe. Aquilo ali, beleza, é uma conjunção, mas uma conjunção de quê? Nem sei. E aí você vai usar só porque ela parece bonita? Não faz sentido, né? Então, mais vale um vocabulário simples, mais vale uma redação corretamente escrita do que uma redação cheia de firu, ok? Não tem necessidade. Vamos para mais um pecado. O próximo pecado também é um pecado que costuma aí acontecer mais com quem está começando a treinar a escrita, mas que vez ou outra, até quem já tem muita prática, acaba cometendo um deslizezinho ali e a gente acaba encontrando no meio do texto, que é o uso da primeira pessoa. O texto do Enem, a redação que vocês têm que escrever, é uma dissertação argumentativa. Nesse caso, a gente tem que pensar que existe a exigência de um distanciamento entre o leitor e o escritor. Você produz um texto para ser lido pelo seu interlocutor, que no caso vai ser o corretor do Enem, e precisa haver um distanciamento. Por conta desse distanciamento, é recomendável o uso da terceira pessoa e não o uso da primeira pessoa.
No caso do Enem, o uso da primeira pessoa do singular, o eu, ele é um uso mais grave, tá? Inclusive passível de penalização. O uso da primeira pessoa do plural, o nós, ele já é um uso não recomendável. Então, sim, eu sei que vocês encontram algumas redações nota 1000 que tem primeira pessoa do plural. Mas, observem, é um mínimo das redações, tá? Então, num total aí de 50 e poucas redações, um mínimo delas traz a primeira pessoa do plural e são textos muito bons em que esse uso, que é um uso um pouco menos impessoal, ele não trouxe nenhum prejuízo para o texto. Mas o recomendável é que a gente não faça o uso da primeira pessoa nem no singular, nem no plural. Combinado? Então vamos eliminar aí esse eu e esse nós. E aí é muito, muito, muito comum que vocês usem quando vai falar, por exemplo, nosso país, né? Então tomem cuidado. Quando vocês forem falar de Brasil, quando vocês forem falar do país, prestem atenção se antes vocês não colocaram nossa, né? O nosso. Dá uma olhadinha lá e já tenta eliminar isso, já treina a não escrever usando a primeira pessoa nem do plural. E, por último, a gente vai chamar a atenção para o último vilãozinho, que também é um que passa despercebido demais, demais, demais. Esse já nem é um erro de principiante. Esse é um erro muito, muito, muito comum, inclusive em quem está treinando há bastante tempo, que é a generalização. O que é generalizar? Generalizar é basicamente você definir que uma situação ela é comum para um grupo X ou comum para uma totalidade. Então, quando eu generalizo, eu estou muitas vezes tendendo a um senso comum, que é um erro muito grave na vida, não só na redação. E como que vocês cometem isso quando vocês estão escrevendo? Quando vocês dizem, por exemplo, que no Brasil as pessoas não têm consciência ambiental. Sério, será que no Brasil todo mundo, todas as pessoas não têm consciência ambiental? A gente não tem nenhum ativista aqui, a gente não tem ninguém que se preocupa com o meio ambiente, a gente não tem ninguém que tenta mudar essa realidade? Eu acho que tem. Inclusive eu tento, na medida do possível, ser o mais consciente possível. Né? Eu tento sempre adotar medidas, né, pró meio ambiente. Então eu fico muito ofendida quando vocês falam que no Brasil as pessoas não têm consciência ambiental. Porque eu estou no Brasil, eu sou uma pessoa e eu tenho. Então, esse tipo de generalização tende a um senso comum. E o senso comum ele não agrega nada. Ele não traz nenhum valor. Então, o que a gente fala sempre para os alunos? Pensem se o argumento de vocês, de fato, é um argumento de valor universal, né? Se é uma regra comum, se isso realmente funciona ali para o total que vocês estão falando, ou se isso faz parte de uma maioria, se isso faz parte de uma parte, né? Se isso faz parte de uma minoria. Então, você pode dizer, por exemplo, que no Brasil, no geral, as pessoas não têm tanta consciência ambiental. Então, usar esses modelizadores vai te ajudar a evitar a generalização. Então, por exemplo, quando a gente tem um tema, né, igual foi o tema de 2015, a persistência da violência contra a mulher. Muita gente colocou que as mulheres não têm coragem de denunciar a violência quando ela é praticada dentro de casa. A gente sabe que existe sim uma dificuldade maior de boa parte das mulheres de denunciarem quando a violência parte, por exemplo, do companheiro ou de alguém da família, mas isso não é uma regra. Existem várias mulheres que denunciam, existem várias mulheres que correm atrás dos direitos, que vão na delegacia da mulher, que fazem ali, né, a tentativa de uso da Lei Maria da Penha. Então, dizer que as mulheres não denunciam é uma generalização, que inclusive é uma generalização grave. Então, ao invés de simplesmente colocar nesse senso comum, o ideal é que você fale que muitas mulheres não denunciam e não denunciam por quê? Exatamente porque existe uma proximidade com o agressor e o medo que elas têm da lei não ser cumprida e elas terem que continuar convivendo com aquele agressor faz com que elas não denunciem, porque pode ter inclusive um agravo na violência sofrida. Tá vendo que é diferente quando eu argumento
quando eu falo que são muitas delas e eu explico por quê. Então tomem cuidado com isso. E para tirar a generalização, a gente pode usar modalizador. Então, boa parte, a maioria, a minoria, muitos, muitas, tá? No geral. Isso ajuda muito para a gente evitar as generalizações. E evitando generalização, a gente consegue sair do senso comum. E saindo do senso comum, a gente certamente vai conseguir desenvolver uma argumentação muito mais crítica. E é isso. Nossa ideia hoje era trazer para vocês 7 grandes vilões que afastam vocês da redação nota 1000, né? Cometeu qualquer um desses, certamente você vai estar aí um passo atrás no sonho de ter o nome lá no hall da fama dos alunos que tiram 1000, né? Tá aí, quem sabe, no próximo ano na cartilha do Lucas Felp. Quem não quer estar lá, não é mesmo? Entre as redações nota 1000. E são coisas simples, mas que a gente precisa conhecer, a gente precisa saber que elas são erradas, que elas não são legais, que elas aí configuram, né, vícios de linguagem e tentar não cometê-las enquanto a gente está treinando. A partir do momento que você conhece esses desvios e que você treina para não cometê-los, isso vai se tornar natural e no dia da prova não vai ter esse tipo de problema, tá bom? Então, depois a gente volta com mais pecados que vocês cometem.